Louvado seja o nome do Senhor. Que bom, né? Estamos aqui mais uma vez para a reflexão da palavra de Deus e queremos convidá-lo a abrir sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3. Leremos dos versículos 1 ao versículo 14. Vê se você encontra a sua Bíblia aí rapidinho. 2 Pedro, capítulo 3, de 1 a 14. Amém? Já achou? Então vamos lá. Diz a palavra do Senhor assim, em 2 Pedro 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Muito bem, amados. Se você se levantou para a leitura da palavra, você pode se assentar agora, mas deixe a sua Bíblia aberta no texto de 2 Pedro, capítulo 3, onde nós vamos destacar aqui os pontos desta mensagem para a nossa reflexão, para a nossa meditação e principalmente para a nossa prática durante a nossa vida. Eu me recordo que na década de 80, e aí já vão muitos anos atrás, não é? Nós ouvimos falar, começamos a ouvir falar sobre uma tal de nova era, não é? Nova era. E as pessoas começaram a falar disso
muito, muito. Nas igrejas, as igrejas faziam encontros para palestras sobre este assunto, apostilas. Nós que dávamos palestras sobre este assunto, colocávamos ali as transparências no retroprojetor para mostrar às pessoas os símbolos daquelas coisas, as mensagens que a nova era traria, ia propor para a humanidade. E eu me lembro que alguns símbolos, era o arco-íris, tinha também aquele símbolo que é um círculo, não é? Com uma espécie de cruz de cabeça para baixo e quebrada, não é? E tinha o símbolo, aquele símbolo que é uma bola, com metade preta de um lado, com um ponto branco, e do outro lado é branco com uma bolinha preta, simbolizando que é o yin e o yang, simbolizando ali o equilíbrio entre o bem e o mal. E dentre esses e outros tantos símbolos, né, se falava sobre a mensagem da nova era, que seria uma era de uma nova consciência pautada na espiritualidade oriental. Eles ensinavam que o humanismo seria também implantado e seria um tempo totalmente diferente, onde as diferenças de sexo, por exemplo, não existiriam. Então, o objetivo da nova era, um dos objetivos da nova era, era levar também à extinção total dessa questão de sexo masculino e feminino. Isso lá na década de 80 era anunciado. E eu confesso para os irmãos que eu fui um dos jovens naquela época que dei palestra nas igrejas, entregando apostilas sobre este assunto, mas eu confesso para os irmãos que eu não estava acreditando que eu ia ver isso acontecer. Eu achava que era um negócio assim, lá para muitos e muitos anos para frente, não é? Isso aconteceria. Era uma coisa assim, vai acontecer, porém, não será agora, será um negócio para meus netos, quando crescerem, enfrentar esta situação. E eu não pensei que eu iria viver para ver essas coisas sendo implantadas ainda na minha geração. E, por incrível que pareça, nós estamos vendo todas essas coisas sendo implantadas, que foi anunciado lá na década de 80, embora a gente via também na década de 60, principalmente com o movimento hippie, alguns desses símbolos sendo propagados lá. Mas era um assunto que não era tratado de forma sistemática, não era anunciado como que uma mentalidade ou uma ideologia que teria todo espaço na mídia, e que nós temos visto hoje no mundo inteiro. É uma corrente. Nós temos visto hoje o mundo inteiro falando uma mesma linguagem, atacando a família tradicional e levando todo o mundo a pensar da mesma maneira, como se tivesse uma mão invisível impulsionando todos, no mundo todo, a pensar a mesma coisa. Quem diria
que a ciência ia perder terreno para uma ideologia, que é o que nós estamos presenciando atualmente, a chamada ideologia de gênero. Veja, é uma ideologia, ok? Não tem nada comprovado cientificamente. Na verdade, essa corrente que eu disse, que está levando a humanidade toda para uma mesma direção, essa mentalidade, essa corrente, não é? Essa força que está levando todos para o mesmo lugar, para pensar todos a mesma coisa, na verdade, eles não estão nem aí para aquilo que a ciência diz. Eles simplesmente dizem que vai ser assim e pronto. E aqueles que se colocam contra essa ideologia, ou mais do que ideologia, essa nova era, ele é expurgado, ele é colocado de lado, ele é chamado de tudo quanto é nome e clichê para que as pessoas possam ver nele alguém perverso, alguém retrógrado, uma espécie de ameaça à democracia e coisas dessa natureza. Se for um governante, então, pronto, não é? Vão tentar queimar o filme dele de manhã, de tarde e de noite, lançando sobre ele toda a mídia. Isso não é só governante, mas isso tem acontecido também com aqueles que creem piamente na Bíblia como sendo a palavra de Deus e sustentam os valores da Bíblia como sendo a palavra de Deus, estão sofrendo o mesmo tipo de perseguição. Agora, amados, quando nós vamos para a Bíblia, quando nós observamos, quando nós paramos para ver o que a Bíblia fala a respeito de uma possível era, o que nós percebemos é que a nova era da Bíblia, ela tem um nome. A nova era da Bíblia, ela se chama Últimos Dias. Se nós estivéssemos aqui, todos aqui na igreja, eu pediria para você repetir, não é? Para que todos repetissem juntos. Repita então. Últimos dias. Isso, últimos dias. Para você que está em casa, né? Você pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Últimos dias. Muito bem, muito obrigado. Últimos dias. Essa é a era que a Bíblia trata. A era que vai da ressurreição de Jesus até a volta de Jesus. A Bíblia chama de últimos dias. E olha que esses últimos dias, hein? Alguém pode pensar, se os últimos dias está custando a terminar. Não é? Porque isso é falado lá no profeta Joel, há anos e anos antes de Cristo. Depois, no livro de Atos, capítulo 2, o apóstolo Pedro, explicando o que havia acontecido no dia de Pentecostes, ele diz assim, o que está acontecendo aqui, em relação à descida do Espírito Santo, em que houve aquelas manifestações sobrenaturais, e as pessoas ficaram atônitas, perguntando o que está acontecendo, o que afinal de contas é isso? Então Pedro se pôs a falar e disse, o que está acontecendo aqui é o que estava escrito no profeta Joel, que nos últimos dias, o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Então veja, últimos dias começou com a ressurreição de Cristo e vai ser concluído com a volta de Cristo.
Essa é, de fato, a era que a Bíblia trata, que a Bíblia fala. Então, nós temos que considerar o que acontece, ou o que deveria estar acontecendo nesta era. O que realmente acontece e o que deveria estar acontecendo. Então, a era dos últimos dias, esse é o assunto que nós queremos tratar nesta manhã. A era dos últimos dias. Em primeiro lugar, eu gostaria que você considerasse o seguinte: a era dos últimos dias é também a era dos escarnecedores. Estes últimos dias, esta era dos últimos dias é também a era dos escarnecedores. Olha a palavra que nós lemos e preste bem atenção agora, versículos 3 e 4. Veja lá, nós estamos em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e 4 diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão o quê? Virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Veja, nós, domingo passado, estivemos mencionando aqui na palavra de Deus, na mensagem da pregação da palavra, que as pessoas estavam compreendendo as Escrituras, né, da seguinte forma: Jesus voltará na nossa época. Já lá em Tessalônica, quando a igreja foi fundada, nós falamos que a epístola aos Tessalonicenses data de portanto, o primeiro escrito do Novo Testamento, que foi o texto que nós usamos semana passada, data de aproximadamente 50 depois de Cristo. E já naquela época as pessoas estavam achando que Jesus estava demorando, porque as pessoas daquela época acharam que Jesus disse que voltaria, eles acharam: Jesus, eu vou ali e já volto. Eles achavam que Jesus estava dizendo assim: eu vou dar uma volta, daqui a pouco eu estou aí. Então, já esperando Jesus para a sua época, e eles anunciavam, quando anunciavam o Evangelho, eles nunca esqueciam de dizer: esse Jesus que nós anunciamos que ressuscitou, ele voltará. A mensagem era completa. Não existia apenas essa mensagem parcelada. Ou seja, olha, Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário para perdoar para nos perdoar dos nossos pecados, e ele ressuscitou. Para aí. Não. A mensagem era sempre a seguinte: Jesus veio, morreu numa cruz, pagou a nossa culpa, nos justificou, e o Espírito vem para nós, nos regenera, e tem mais uma coisa: Jesus voltará. A mensagem era completa: Jesus voltará. Então, todo mundo que recebia a mensagem do Evangelho ficava na expectativa: Jesus vai voltar. Mas já naquela época, haviam os escarnecedores. Naquela época, haviam as pessoas que ficavam debochando. Ué, cadê? Não disseram que Jesus vai voltar? Irmãos, naquela época. Veja, quando é que foi escrita essa epístola aqui? Né? Então, eles já estavam no mundo, os escarnecedores já estavam no mundo há muito tempo. Eu digo isso porque tem gente, e aí é bom sempre a gente lembrar, né? Tem gente que toda vez que vê um escarnecedor debochando da palavra de Deus, debochando do próprio Deus, debochando da cruz, eles ficam indignados. Não, eu quero meu direito, porque isso é intolerância. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: os escarnecedores vão ficar aí.
tá? Eles sempre existiram. Não tem como fugir disso. Os escarnecedores sempre vão estar na terra. Porque essa era que eu falei aqui, que é dos últimos dias, também é a era dos escarnecedores. Veja o que diz a palavra de novo. Antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios. O apóstolo Pedro já falava para os irmãos daquela época que nos últimos dias, os últimos dias seriam marcados por escarnecedores. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Os escarnecedores, eles não vieram muito tempo depois de Cristo, não. Os escarnecedores já estavam trabalhando, já estavam tentando infernizar até a própria vida de Cristo na terra. Se você ler a Bíblia com cuidado, você vai ver ali quantas pessoas zombaram de Jesus. No seu ministério, durante o seu ministério, que durou cerca de 3 anos, Jesus foi chamado de endemoninhado, Jesus foi chamado de embusteiro, Jesus foi chamado de um monte de nome por aquelas pessoas que não creram nele. Quando Jesus foi preso, e ali então começa aquele processo até a sua crucificação. Talvez ali tenha sido o tempo onde mais escárnio ele suportou. Porque nós vemos que em Marcos capítulo 15, de versículos 16 ao 20, os soldados escarneceram de Jesus. Jesus estava preso. Os soldados pegaram Jesus, levaram-o para um canto, tiraram a roupa dele, colocaram uma roupa vermelha, teceram uma cruz de espinhos. Os caras tiveram trabalho de ir lá, pegaram uma árvore que tinha aqueles espinhos, eles pegaram aqueles ramos, galhos cheios de espinhos, eles teceram uma coroa de espinhos, fincaram na cabeça de Jesus. Eles colocaram um caniço, que era nada mais que um pedaço de pau, como que fosse imitar um cetro usado por um rei, colocaram na mão dele, e depois eles tomaram aquele cetro e bateram na cabeça dele e disseram: profetiza quem foi que te bateu. Cuspiram no rosto dele. Ali já eram os escarnecedores. Aí depois trocaram a roupa dele, colocaram a sua roupa e então levaram. As autoridades zombaram dele. Está lá em Lucas capítulo 23, 35, quando diz que as autoridades disseram: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Vemos que os ladrões, nós temos um de cada lado, mas um deles, está escrito lá em Lucas capítulo 23, versículo 39, um dos ladrões diz assim: tu não és o Cristo? Tu não és o Cristo, o Filho de Deus? Salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Irmãos, nem na hora de morrer, Jesus pôde morrer em paz. Porque lá estavam os zombeteiros, lá estavam os escarnecedores. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Quanto mais parecido com Jesus, mais zombaria você vai sofrer. E tem mais uma coisa, a palavra do Senhor diz que isso deve ser motivo de alegria para nós. Se você está sendo perseguido porque está parecendo com Jesus,
Dê glória a Deus. Eu me recordo de uma história que aconteceu com John Wesley, que ele era um dos pregadores itinerantes daquela época, andava a cavalo pregando o evangelho, assim como George Whitefield, pregando o evangelho na Inglaterra. Também teve a oportunidade de ir em outros lugares pregar o evangelho. Era um pregador extraordinário. E uma vez ele percebeu que as zombarias estavam diminuindo, que as pessoas parece que já não estavam mais debochando dele, e ele percebeu que tinha alguma coisa errada com ele e com a pregação. E ele parou assim, se ajoelhou e disse: Deus, o que está errado com a minha pregação? Deus, o que está errado no meu ministério? O que está errado na minha vida? Porque eu não estou sendo perseguido mais. E aí, quando ele levantou, quando ele terminou a oração, quando ele levantou, passou um tijolo na frente dele assim, ó. Era um camarada que viu ele e sabia que ele era um pregador, jogou um tijolo em cima dele. Aí ele levantou os olhos para o céu e disse: obrigado, Senhor, pela tua resposta. Porque ele sabia disso. Qualquer um que quiser viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerá perseguição. É o que diz as Escrituras. Se você não está sendo perseguido, se você está, com medo de ser perseguido e por isso você diz que você não é uma pessoa que tem jeito para evangelizar, porque você tem resistência a essa coisa de ser excluído, ser maltratado, ser alijado, você quer ser aceito por todos, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque quanto mais parecido com Jesus, mais perseguição. Vão falar mal de você, vão inventar histórias contra você, vão persegui-lo, não vão querer dar espaço para você, porque você agora está na contramão da história, principalmente dessa era aí que nós falamos, dessa era que está levando todos para uma mesma direção. Agora o crente quer ser bacana, não é? Quantos crentes estão querendo aí, né, viver de maneira... Não tem como fugir disso. Os escarnecedores atuais, aqueles que sempre zombam de Cristo, eles estão aí nos programas de TV, na mídia. Quem lembra de programas como TV Pirata? Depois coloca no... Não põe não, meu irmão. Coisa que não presta, não vale a pena, né? TV Pirata. Faziam gozações com as coisas de Deus, zombando do próprio Cristo. Quem lembra do programa Chico City? Acho que era esse o nome do programa, do Chico Anísio. Tinha lá um personagem chamado Tintones, que era um pregador, falso profeta. Quem lembra aí do Porta dos Fundos, não faz nem muito tempo. O que eles fizeram um tempo atrás aí com o filme deles, né? E outros mais. Ontem eu vi uma foto, me parece que era parece que foi na Folha de São Paulo, se não me falha a memória, estava mostrando uma foto de Jesus com uma aparência afeminada, uma camiseta com a foto de Karl Marx no peito e uma sainha cor-de-rosa. Esses são os que a Bíblia diz que estariam nesse tempo. Eles nem sabem
que a Bíblia já falava deles. Quando você encontrar com um escarnecedor, você pode falar para ele assim: você sabe que há 2000 anos atrás já se falava de você? Ele vai dizer: de mim? Há 2000 anos atrás? É. Está escrito a teu respeito. Ele vai dizer: como? Aonde? Você vai dizer: na Bíblia. Né? Na Bíblia fala que nesse tempo haveriam escarnecedores que viriam com seus escárnios, debochando da palavra de Deus. E deixa eu te dizer mais uma coisa: escárnio não é apenas o que se diz, é também o que se faz. Coisas que Deus condena, que a palavra de Deus chama de pecado, e as pessoas teimam em dizer hoje: você ainda acredita em pecado? Você ainda acredita nessa história de pecado? Sim, foi Deus quem disse que é pecado, por isso eu repito, é pecado. Mas quando a pessoa entra, sabe, nesse mundo de pecado e começa a viver nesse mundo de pecado, as pessoas, elas estão com essa conduta escarnecendo de Deus. Está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 12, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. É vergonhoso. Só você falar o que eles fazem no oculto é vergonhoso. É vergonhoso. Dá vergonha. Quais são as consequências para os zombadores? Quais são as consequências que terão de enfrentar os escarnecedores? Primeiro, juízo de Deus. Mais cedo ou mais tarde, os escarnecedores enfrentarão juízo de Deus. Ou, enquanto não enfrentam o juízo de Deus, o que eles enfrentam? O ignorar de Deus. Você imagina uma pessoa que vive... Porque eu acho interessante que tem gente que pensa que Deus é um ser tristonho que se sente abandonado pelos seus filhos, ou melhor, pelas suas criaturas. Tem gente que acha que Deus é um ser que está lá no canto do céu, triste, cabisbaixo, porque o ser humano está debochando dele. E aí, de vez em quando, vem um anjo e diz assim: Altíssimo, tem uma boa notícia para alegrar o seu coração. E Deus diz: o que é, meu filho? Ele diz assim: um dos escarnecedores se converteu. Aí, aquele dia, Deus fica bem, porque um escarnecedor se converteu. No outro dia, escarnecem de Deus novamente, Deus volta a ficar deprimido. Meu irmão, olha, Deus não sofre de depressão. Deus não conhece tristeza. Sabe? Deus não fica lá no seu cantinho triste porque o ser humano está escarnecendo dele. O que Deus faz é o seguinte: ignora. E a pior coisa para o ser humano é viver sendo ignorado por Deus. Porque é exatamente o que diz no capítulo 1 de Romanos, quando fala que Deus entregou os desobedientes à sua própria sorte. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que está vivendo, mas a vida dela está entregue à própria sorte. Onde o vento bater, leva. E o que é pior, as pessoas não estão nem aí para Deus, mas quando acontece alguma coisa, como essa pandemia que nós estamos enfrentando, as pessoas são as primeiras a se levantar e dizer assim: ué, onde está Deus? Onde está Deus?
numa hora dessa? Ué, onde está Deus? Deus está onde sempre esteve, sentado no seu trono e reinando. E conduzindo todas as coisas para o seu desfecho, como ele disse que aconteceria no livro do Apocalipse. Simples assim. Agora, escarnecem, debocham, vivem do jeito que querem, e a maneira deles viverem já é um escárnio. Porque a palavra de Deus em Gálatas diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Tá? Então não venha aqui jogar culpa em Deus, não. Não venha aqui dizer que se Deus existe, ele é culpado. Tá? Porque a maioria não está nem aí para Deus. Só busca a Deus quando está na base do sofrimento. O sofrimento passou, volta ele a estaca zero. Lembra de mim, lembra de orar por mim. Você ora pela pessoa, a pessoa melhora, nem te avisa que melhorou, nem sequer te agradece. Nem sequer leva uma oração a Deus dizendo, Pai, muito obrigado, porque eu sei que foi o Senhor que me levantou desse quadro terrível. Já está lá na mesma. Não é? Olha aí. É só dizer para o povo, a pandemia acabou. O shopping está assim, né? Máscara, queima máscara. Está na hora de voltar ao que éramos. Está na hora de fazer tudo aquilo que a gente ficou impedido de fazer. Não, meu irmão, está na hora de refletir sobre o que é a vida. Dr. Martin Lloyd Jones falou uma coisa que vale a pena escrever. Ele diz assim, os cristãos, se creem na Bíblia, são os únicos que jamais deviam estar surpresos com o estado do mundo. Vou repetir. Os cristãos, se creem na Bíblia, são os únicos que jamais deviam estar surpresos com o estado do mundo. Por quê? Porque o mundo é assim. O ser humano, por causa da sua... Quando ele se afastou de Deus, ele se tornou inimigo de Deus. Então ele gosta mais das coisas. Ele tem mais prazer no egoísmo do que na solidariedade. O ser humano longe de Deus, ele tem mais prazer na bagunça, na desordem, do que na ordem e na vida com Deus. Ele tem mais prazer na orgia do que num culto a Deus. Segundo lugar, a era dos últimos dias é também a era da longanimidade divina. Repetindo, a era dos últimos dias é também a era da longanimidade divina. Veja o que está escrito nos versículos 8 e 9. Olha lá. Versículos 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Olha aí. Apesar dos escarnecedores que vivem por aí em toda parte, esta era também tem sido marcada pela longanimidade de Deus. O que é longanimidade? Palavra grande e estranha para muitos. O que é longanimidade? Longanimidade, escreve aí. Qualidade de uma pessoa que demora a se irar. Qualidade de uma pessoa que demora a ficar irada. Você vê uma coisa que você fica revoltado, não é?
Como, por exemplo, lá na passarela, no carnaval, o camarada vestido de capeta, né? Chicoteando e arrastando em plena avenida um outro que está caracterizado como Jesus. Os crentes olham aquilo e dizem assim: ah, como é que pode? Vontade de entrar lá em... Aí você diz assim: por que Deus não manda um raio? Por que Deus numa hora dessa não faz trovejar e manda logo um raio num cara desse? De vez em quando Deus até faz. Não posso dizer para você que Deus não faz. Tá? Por quê? Porque nós já vimos isso na palavra, nós vemos isso de vez em quando por aí, né? Teve um camarada aí, um repórter, não faz muito tempo, né? O cara disse assim: se é que Deus existe, né? E aí começou a falar mal do governo, etc e tal. E agora, na Covid, o cara foi embora, né? Era um escarnecedor. Então, de vez em quando Deus faz isso. Nós temos, por exemplo, o Herodes, um dos Herodes, que quando ele começou a falar para o povo, o pessoal falou assim: nossa, é a voz de um Deus. E ele ficou todo prosa, ele recebeu aquela glória. E ele morreu na mesma hora, comido de bicho. Irmão, deve ter sido uma cena do inferno, não é não? Você vê uma pessoa aceitar a glória para ela, achando que ela é o próprio Deus, de repente começa a sair bicho por tudo quanto é lado. Imagina, sai bicho pela orelha, sai bicho pelo olho, sai bicho pela boca e o camarada... Hã? Imagina que cena aquela. Não é? Teve um camarada que enfrentou o profeta de Deus e ele colocou o dedo assim, ó. E ele colocou o dedo assim na direção do profeta e ele ficou com o dedo engessado. Ele ficou com a mão paralisada assim, parou. Como se estivesse engessado, ele ficou assim, não conseguia mais recolher a mão. Você olha a Bíblia e você vê. De vez em quando Deus manda o seu juízo imediatamente. Vê quando o apóstolo Paulo manda o outro lá ficar cego, que estava perturbando o outro lá de ouvir o evangelho. O apóstolo Paulo diz assim: tu vai ficar cego. O camarada ficou cego, porque estava atrapalhando a pregação do evangelho. Agora, geralmente Deus não age assim. Geralmente. Na maioria das vezes, Deus age com a sua longanimidade. Enquanto nós ficamos irados com tanta facilidade, né? A gente vê uma pessoa pegar a Bíblia, queimar a Bíblia. A gente vê as pessoas zombarem, as pessoas queimarem igreja, derrubarem igreja. Por aí o mundo está cheio de zombadores, está cheio de escarnecedores. A gente fica assim... E Deus... Você lembra de Tiago e João? Jesus passando por Samaria. E os samaritanos não recebem a Jesus. E eles chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, queres que peçamos ao Pai para que derrame fogo sobre eles? Isso era o que eles estavam irados. Eles queriam que Deus descesse fogo. Jesus diz assim: ei, vocês não conhecem Deus. Vocês não conhecem a Deus. Porque na maioria das vezes, Deus é longânimo. Que é isso? Deus está esperando. Deus está dando tempo para a pessoa, o quê? Se arrepender. O amor de Deus leva ele à longanimidade. Por isso que a gente vê tantos escarnecedores escarnecendo, e você olha para ele, o camarada está lá. Corpo esbelto, atlético, prancha debaixo do braço, dinheiro no bolso,
dinheiro na poupança, dinheiro no banco, o camarada nem fica. O cara ri do vírus. Covid. Pega a pranchinha e vai lá pro mar. Né? Dá as voadas dele. O camarada tem prancha, jet ski, helicóptero. Tu diz assim, como é que pode um ímpio, escarnecedor, tem dinheiro pra caramba? Tudo que ainda é bonito, miserável. Tudo quanto é mulher corre atrás dele, olha lá. Você pensa que Deus é assim? Deus está dando tempo para ele se arrepender. Deus é longânimo. Porque, meu irmão, como eu falei aqui, domingo passado, quando Jesus voltar, por melhor que seja a capacidade de Steven Spielberg de fazer filmes com efeitos especiais, se o Spielberg não está vivo ainda? Tá, né? O Steven Spielberg, se ele estiver vivo ainda na volta de Jesus, ele vai olhar aquele espetáculo e dizer assim, nunca pensei que isso poderia, nunca imaginei. Se eu pudesse fazer um negócio desse. Irmão, quando Jesus voltar, vai ser um espetáculo. Mas tão grande, tão grande, tão grande, porque imagina, você começar a ver pessoas que morreram em Cristo ressuscitarem. Começa a pensar como é que vai ser esse dia. Nesse dia, ninguém mais vai morrer, porque você sabe que tem gente que vai procurar a morte, né? Eu acho que até isso que lá no livro do Apocalipse fala, que gente que vai procurar a morte não vai achar. Nesse dia, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Vai ter gente que vai correr lá na gaveta, vai pegar uma caixa de Rivotril, vai abrir tudo, vai enfiar a mão todinha de Rivotril na boca e dizer, eu quero morrer. Toma água e vai ser como água só. Ninguém nesse dia vai morrer. Porque nesse dia, na volta de Jesus, a morte será derrotada. Nesse dia, ao contrário, aqueles que estiverem mortos ressuscitarão. Então, esse dia será um dia espetacular. Um dia, sabe, que nós não temos palavras para imaginar, para dizer como será. Que dia maravilhoso! E muita gente aqueles que naquele dia, até aquele dia, não receberam a Jesus, porque uma coisa é, Jesus até agora, ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado perante o Pai. O diabo é o nosso acusador. O diabo nos acusa e Jesus nos defende perante o Pai. Mas quando Jesus voltar, ele já não volta mais como advogado, ele volta como juiz. No dia da volta de Jesus, não adianta dizer assim, Jesus, meu advogado, tem misericórdia, Jesus. Ah, Jesus, eu tive tantos anos na tua casa. Jesus, o Senhor lembra de mim. O Senhor lembra de mim. Jesus, Jesus, lembra que eu cantei no coral? Jesus, o Senhor lembra que eu cantei no grupo musical? Jesus, o Senhor lembra que eu cantava aquelas músicas gospel? O Senhor lembra, Jesus? Pior coisa vai ser para aqueles que um dia estiveram na casa do Senhor, que conheciam essa verdade e se afastaram. Mas nesse dia não tem mais defesa. Jesus está dando tempo para arrependimento.
Deus está deixando o tempo passar para que as pessoas possam o quê? Se arrepender de seus pecados. Essa é a vontade de Deus. Que todos se arrependam de seus pecados, que nenhum pereça. Olha, não sou eu que estou dizendo, não. Leia aqui. É simples interpretação. O texto está dizendo aqui, nesses 2 versículos que eu falei, tanto no versículo 8, quanto no versículo 9, que a vontade do Senhor é que ninguém pereça. Então, aquelas pessoas que estão lá no inferno, Deus não queria que nenhum deles fosse para lá. Está escrito aqui, irmão. Só saber ler, né? Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Não era a vontade de Deus que ninguém fosse. A vontade de Deus é que ninguém fosse para o inferno. Ah, mas se Deus é tão bom, por que manda as pessoas para o inferno? Leu aqui comigo? Leu aqui, entendeu? Entendeu ou não entendeu? Vou ler de novo então. Ó, não querendo que nenhum pereça, senão que todos, repete, todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Por isso Deus está dando tempo. Deus está dando tempo. Deus está dando tempo para quê? Para todo mundo se arrepender, até o pior escarnecedor. Que geralmente o pior escarnecedor é aquele que um dia conheceu a Bíblia. É aquele que um dia leu a Bíblia. É aquele que um dia passou pela igreja. Esse é o pior escarnecedor. É o coração mais duro. Meu irmão, prega o evangelho para quem nunca ouviu o evangelho e você vai ter sucesso. Prega o evangelho para quem já ouviu o evangelho e você vai ver o que é coração duro. Já sei o que é isso. Já fui crente. Conheço história lá. Deixa eu te contar. E começa a contar os podres que ele viu acontecer dentro da igreja. Sabe o que eu vi? Sabe o que eu vi? Eu vi. Aí começa a sentar o pau em todo mundo. A igreja parece que é um bando de gente podre. Mas lá na escola de samba só tem gente maneira. Lá no bloco de carnaval ninguém fala mal de ninguém. O Senhor está dando tempo. Jesus não voltou ainda por causa de você, ímpio. Jesus ainda não voltou porque está esperando você se arrepender, confessar os seus pecados e voltar para Ele. Deus é bondoso e está esperando por você. Volta logo. Terceiro lugar. A era dos últimos dias é também a era da vigilância da igreja. A era dos últimos dias é também a era da vigilância da igreja. Veja os versículos 10 a 14. Dá uma olhadinha lá. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais, aí falando para nós, igreja, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Agora presta atenção no 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Está vendo?
A palavra do Senhor está dizendo aqui que quando Jesus voltar, vai ser esse estardalhaço. E por causa disso, porque será um dia do juízo, é o dia da bênção para quem está preparado, mas para quem não recebeu a Jesus é dia de juízo. Por isso ele se refere à igreja, o apóstolo Pedro, dizendo: por isso, irmãos, nós temos que viver de tal maneira que nós sejamos encontrados como? Versículo 14, em paz. Que nós sejamos pegos por ele, encontrados por ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, meu irmão, já que a volta do Senhor Jesus Cristo é certa e trará o dia da salvação e o dia do juízo final, devemos viver vigilantes. Os crentes, os que creem em Cristo, os salvos em Cristo. Vejam, os salvos em Cristo não é apenas aqueles que estão dentro da igreja, já vou falar sobre isso. Não são apenas aqueles que estão dentro da igreja evangélica, aqueles que realmente confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, que permanecem firmes, querem conhecer mais a vontade de Deus, querem conhecer e obedecer à vontade de Deus. Porque acreditar em Deus não adianta, tá? Acreditar apenas em Deus não adianta, mas eu acredito em Deus. Outro dia eu peguei um tempo atrás aí, peguei um Uber, e eu evangelizando o motorista, eu falei para ele assim: você está salvo e tal, você já ouviu falar da salvação? Ele falou que estava. Eu falei assim: por que você? Ele dizia assim: não, porque eu creio, eu acredito em Deus e faço as minhas orações toda noite. Você acredita em Deus, não faz mais do que a sua inteligência manda. Porque você olha para o universo e vê tudo funcionando do jeito que funciona tão bem, sem a mão do homem. Diga-se de passagem, essa pandemia provou aí que o homem é o estragador de tudo, né? O homem passou um tempo dentro de casa, a natureza fez assim, ó. O mar ficou mais limpo, as lagoas, o peixe, onde não tinha peixe, voltou a ter peixe, porque o ser humano estava preso dentro de casa. Os animais, a criação, a natureza diz assim: obrigado, Deus. Obrigado por esse castigo que o Senhor deu. Na verdade não é castigo, né, irmão? Mas eu estou falando aqui. Obrigado, Senhor, por esse castigo que o Senhor deu para colocar esses homens todos dentro de casa, que só assim agora a gente respira aliviado. Limpou Baía da Guanabara ficou mais limpa, os rios ficaram mais limpos, o mar ficou mais limpo, sabe? Os pássaros começaram a cantar mais, né? Os pés de canabidiol, né? Canabidiol, né? Parou de ser ceifada, né? Onde o ser humano vai, ele arruma confusão. Onde é que começou a confusão? Dentro de casa. Comprovado que dentro de casa começou a ter mais violência doméstica, marido batendo em esposa, filhos sendo espancados, crianças sofrendo mais abusos. Meu irmão, onde o ser humano vai, ele bagunça o coreto. Por quê? Por quê? Você acha por quê? Porque ele tem uma erva daninha dentro dele chamada pecado. Essa que é a verdade. O ser humano pecador, onde ele vai, ele estraga. Então, presta atenção. Nós, os que cremos em Jesus, né?
independente da igreja A, B ou C, nós que cremos em Jesus, nós temos que estar preparados para a volta de Jesus. Porque quando ele voltar, ele quer saber como é que nós estamos. Ele vai ver como é que nós estamos. Na verdade, ele sabe, mas ele vai presenciar. E aí ele vai ver se nós estamos vivendo em santidade, se nós estamos vivendo piedosamente, de acordo com o versículo 11, de acordo com o versículo 12, se nós estamos vivendo esperando a volta de Jesus, se nós estamos vivendo apressando a volta de Jesus. Como é que se apressa a volta de Jesus? Pregando o Evangelho. Quanto mais você prega o Evangelho, mais você apressa a volta de Jesus. Que é o que está escrito no versículo 12. Tá? Agora, eu sou obrigado a dizer uma notícia aqui que muitos não vão gostar. Principalmente os crentes de igreja. Né? Muitos que estão na igreja não serão arrebatados para estar com Cristo. Muitos que estão na igreja, infelizmente, não serão arrebatados. Por quê, pastor? Porque estão vivendo uma vida devassa. Tem crente que deveria estar vivendo no mundo pela conduta dele. Porque ele vive namorando o mundo. Qual é a nova moda aí? A nova moda aí agora é colocar o cabelo igual o do coronavírus. Um fiapo para cada lado, no gel. Ele fica esperando o que está acontecendo no mundo para ele fazer também. E aí se o pastor diz assim, gente, na palavra do Senhor está escrito que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Esse pastor é tão chato. É por isso que eu gosto daquela igreja lá. Passo número 1 para se afastar do Evangelho. Não ser convertido. Passo número 2. Porque ele não é convertido, ele começa a ver falha em tudo dentro da igreja. Número 3, não para em igreja nenhuma, porque nenhuma igreja é perfeita. E ele vive procurando perfeição. Mas ele vive mirando nos defeitos dos outros. Tá? Número 4, você vai para onde você quer. Pode ver, meu irmão. Eu tenho... Já até esqueci a quantidade de tempo que eu tenho de ministério. Né? Esse tempo todo de ministério que eu tenho, são 28 anos, eu tenho um histórico. Eu vejo, é sempre a mesma coisa. Camarada deixa a mágoa entrar, o ressentimento, aquela coisa toda, daqui a pouco essa igreja não presta, vai para outra. Lá ele começa a observar de novo as falhas dos outros. Lá ele sai de lá, vai para outra. Lá ele começa de novo a observar a falha dos outros. Lá ele vai para outra. Daqui a pouco ele está no mundo, não está igreja nenhuma. Mas qual é a raiz disso? A raiz disso é que ele não se converteu. Porque crente dá bom testemunho até quando não está dentro de uma igreja. Tá? Mas a pessoa vive uma vida mundana. Pastor, como é que a gente pode dizer isso? Mateus capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Foi Jesus que disse. Pelos frutos. Que frutos essa pessoa dá? Vive pior do que o ímpio. É mais fofoqueiro que o ímpio. Vive dentro da igreja namorando o mundo. Tudo que o mundo quer fazer, ele faz, ele quer fazer também. Ele vive em pecado. Se é solteiro, vive em fornicação. Se é casado, ou casada, né? De vez em quando pula a cerca. Né? Se é sozinha, ou se é sozinho, vive como se fosse casado.
Pessoas que colocam a outra pessoa dentro de casa, porque é viúva, ou porque é divorciado, ou coisa desse tipo. Daqui a pouco começa a se relacionar com aquela pessoa como se fosse marido ou mulher. E aí, acha que a igreja ela tem que aceitar esse tipo de coisa de qualquer maneira. Está vivendo em pecado, porque não é casado. Está tendo relação sexual com essa pessoa? Você está em pecado. Quando Jesus voltar, lamento, vais ficar. Aí não adianta colocar turbina nos pés. Não, eu vou nem que seja turbinado. Não é? Não adianta pegar um avião e... Não, eu vou. Não vai. Não vai. Né? Você vai querer subir, mas não vai. É pesado demais. Admira os ímpios. Não evangeliza ninguém, pelo contrário, afasta as pessoas do evangelho. Você acha que essa pessoa vai subir? Hã? Agora, quem são os cristãos que serão arrebatados e quem são os cristãos que serão ressuscitados? Aqueles que já foram em Cristo, né? Versículo 14, olha lá, de novo. Nós, porém, segundo a sua... Aliás, 14. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Sabe o que está escrito lá em Efésios capítulo 5, versículo 27? Igreja gloriosa, que Jesus vai voltar para buscar. A igreja que Jesus vem buscar. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Tá? Não quer dizer perfeita no sentido de que não erra. Tá? Se errar, pede perdão pelo seu pecado. Mas estou falando daquelas pessoas que vivem em pecado e acham que ainda assim vão estar com Cristo e vão ser encontradas em paz. Sabe o que algumas pessoas dessas vão ouvir? Jesus vai dizer para elas assim: eu nunca vos conheci. Vai ter gente dizendo assim, mas eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo outro. Jesus diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sai de perto de mim. Já ouviu alguém dizer isso para você, irmão? Coisa feia? Sai de perto de mim. Imagina ouvir isso de Jesus, sabendo que não tem apelação. Hã? Não, mas peraí, Jesus mandou sair de perto dele, mas eu vou, lá no céu também tem um tofinho, eu vou recorrer à Suprema Corte do céu. Que isso, rapaz? Jesus, não tem a quem recorrer. Se Jesus disser para você assim, apartai-vos de mim, malditos, acabou, meu irmão. Então, preste atenção, a era dos últimos dias também é a era dos escarnecedores. A era dos últimos dias também é a era da longanimidade divina. E a era dos últimos dias, que é essa era que nós estamos vivendo, desde a ressurreição de Cristo até a volta de Jesus, é a era da vigilância da igreja. Nós temos que estar vigilantes, vivendo em santidade, em amor, em paz. Que Deus assim nos abençoe e que nós vivamos esta vida que Deus quer que vivamos. E aquele que não se arrependeu, se arrependa enquanto Jesus não volta. Deus está dando tempo. Até para você, escarnecedor. Deus está dando tempo. Eu não sei quem é o nome, qual é o nome daquele indivíduo, aqueles que, né, estavam lá, vivem aí escarnecendo aí no carnaval, né? Jesus está dando tempo. Se arrependa. Venha a público e diga, eu me arrependi dos meus pecados. Eu confesso a Jesus como Senhor. E o Senhor apaga as tuas transgressões e você tem acesso a Ele. E você vai ser arrebatado. Tá? Mas se não se arrepender, querido, você vai querer morrer naquele dia e não vai achar a morte. E esse dia vai ser terrível para você. Arrependa-se. Arrependa-se enquanto é tempo. Amém? A mensagem é mensagem de esperança.
tem jeito. Tem que se arrepender e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.